Agora a gente vai falar sobre a lei de Ampère. A lei de Ampère, como eu falei na introdução, ela seria o equivalente ele seria o equivalente da lei de Gauss. Mas por que a gente não pode ter uma lei de Gauss magnética, por assim dizer? A lei de Gauss magnética existe, a gente pode usar ela. No caso, vamos relembrar um pouco da lei de Gauss. O que diz a lei de Gauss? A lei de Gauss diz que o campo magnético normal a uma superfície fechada vai ser igual à carga contida dentro dessa superfície. A gente também encontrou que se eu faço, no caso, se eu tenho uma carga líquida dentro da superfície igual a zero, o campo magnético que atravessa a superfície vai ser igual a zero. A gente vai chegar nessa integral. Quando a gente vai olhar no caso, os geradores de campo magnético, a gente observa que não existe uma partícula que produz somente carga magnética. Assim como existe uma partícula que produz somente carga elétrica, que no caso seriam as cargas que a gente já discutiu anteriormente, não existe um monopolo magnético. Não existe uma partícula magnética somente positiva ou somente negativa. Todos os ímãs conhecidos atualmente eles são dipolos. Então, toda vez que a gente romper um ímã, a gente não vai ter, se eu quiser, por exemplo, tem um ímã, quero separar o polo norte do polo sul. Quando eu quebrar esse ímã, as duas peças que eu vou ter, elas já vão ter uma parte norte e uma parte sul. Não importa quantas vezes eu quebre o ímã. Então, se eu fosse, no caso, se eu fizer a lei de Gauss magnética, eu vou ter essa relação, que não vai me ajudar a calcular o campo magnético, assim como a lei de Gauss fazia. A lei de Gauss do campo elétrico me permite, a partir de uma superfície fechada e conhecendo a direção do campo, encontrar, no caso, o módulo do campo elétrico, a partir da carga que estaria dentro da superfície. No campo magnético não, porque ela vai ser sempre zero. Então, o que se faz? A gente utiliza, no caso, outra grandeza, ou no caso, a lei de Ampère. A gente vai ver mais tarde que, assim como existe a lei de Gauss magnética, existe também o equivalente da lei de Ampère, o equivalente da lei de Ampère elétrico. No caso, a integral de um caminho fechado, onde o campo magnético vai ser paralelo à direção que eu estou fazendo o caminho, vai ser igual à permissividade magnética no vácuo vezes a corrente líquida que atravessa a superfície delimitada pelo caminho. Então, a gente teria esse caminho, o campo magnético, somente o que é paralelo a ele seria computado, e ele vai ser igual, ou no caso proporcional, à corrente elétrica que atravessa essa superfície. Assim como nós tínhamos a versão local da lei de Gauss, que era a equação de Poisson, a gente também tem a versão local da equação da lei de Ampère. No caso, ela vai ser obtida a partir do teorema do rotacional, ou teorema de Stokes, que vai gerar essa relação. O rotacional do campo magnético é igual à permissividade no vácuo vezes a densidade de corrente. No caso é isso. Então agora a gente vai aplicar a lei de Ampère em alguns casos que a gente já conhece e em alguns casos novos que são utilizados que são muito utilizados na literatura. Caso na literatura não, em aplicações tecnológicas. O primeiro caso é o fio retilíneo. O fio retilíneo, nós sabemos que o campo magnético ele rotaciona ao redor do fio elétrico e ele vai ter esta relação. No caso, a gente vai fazer a integral e vai ser igual o campo elétrico, não, a corrente elétrica que atravessa
a área delimitada pelo caminho fechado. Então a gente vai encontrar essa relação. Veja que eu não preciso delimitar se R está dentro do fio ou fora do fio. Quando eu faço essa consideração, eu posso escrever que a corrente líquida vai ser igual a, no caso de uma corrente constante, né, a gente pode aplicar uma densidade de corrente, por assim dizer. Então, a corrente vai ser igual à área que eu estou definindo, dividido pela o quadrado, no caso a área do fio, no caso a área máxima do fio. Então, quando eu faço a substituição, eu encontro o valor do campo elétrico dentro do fio e o valor do campo elétrico fora do fio. A parte fora do fio a gente já conhecia, mas o que a gente não conhecia era o campo elétrico dentro do fio. Então, o campo elétrico dentro do fio, ele cresce conforme a gente vai se aproximando da superfície. E depois, quando a gente chega na superfície, ele começa a decair com o ρ. O que é o contrário do que a gente observa na verdade, é a mesma coisa que a gente observa para um fio, no caso, um cilindro carregado. Por quê? O fio é metálico, então o campo elétrico, se existisse, ele seria zero do meio do fio até a superfície, e da superfície para frente ele começaria a decair.